trabalhador pode receber 100% do lucro do FGTS. Em Goiânia, 8h56. Correspondente Brasil Central. O Ministério Público Eleitoral em Goiás abriu 55 ações contra candidatos e suas coligações e partidos pela prática de derramamento de santinhos. De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular. Nestes casos, o infrator está sujeito ao pagamento de multa que varia de R$2 a R$8.000. O Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e órgãos do Executivo assinaram um acordo que buscará promover cadastro para a biometria de presos brasileiros, a digitalização dos processos criminais e o monitoramento eletrônico. Outro ponto firmado prevê um esforço entre os órgãos para que sejam emitidos documentos de identificação de cada preso, como carteira de trabalho e certidão de nascimento, já que muitos saem do sistema prisional sem ter em mãos documentos básicos. Sessão extraordinária na Câmara discute emendas ao Código Tributário de Goiânia. Repórter Wilton Vieira. Em sessão extraordinária nesta terça-feira na Câmara Municipal, foram apresentadas emendas ao Código Tributário de Goiânia. O projeto apresenta pontos polêmicos que serão discutidos, conforme destaca a presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Sabrina Garcês, que fala também do trâmite da matéria. Tem alguns pontos importantes, a criação de taxas para a Agência de Regulação Goiana, algumas coisas que nós estamos aperfeiçoando para que esse código não mantenha a injustiça que já tem hoje quanto ao código e que não crie novas injustiças. Agora o vereador que solicitou vistas tem 5 dias para devolver o projeto. Assim que ele devolver, nós iremos marcar uma sessão. Se tiver já no momento da sessão ordinária, nós vamos manter. Se for necessário, a gente convoca uma sessão extraordinária. Esta é a nova RBC, bem mais próxima de você. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil, o indicador de condições gerais, que avalia a percepção dos últimos meses, ficou em 39,8 pontos. E o indicador de expectativas, que projeta um horizonte futuro de 6 meses, marcou 59,4 pontos. Os dados mostram que a maioria dos empresários de menor porte está otimista com o futuro. A pesquisa indica ainda que para 53% dos micro e pequenos empresários, a economia piorou nos últimos 6 meses. Aqueles que notaram melhora nesse período foram 17%. Quando analisam o desempenho do próprio negócio, 24% avaliaram que sua empresa avançou e 36% disseram que piorou. O suicídio é a causa da morte de 11 a cada 100 mil pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Somente aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. E o ponto em comum, presente em quase todos os casos, é a depressão. Estima-se que no nosso país, 11 milhões e 500 mil pessoas vivam com a doença, que é estigmatizada pela população, que desconhece, por exemplo, que a depressão pode apresentar uma forma resistente quando não responde aos tratamentos iniciais. Há quem acredite também que o paciente com depressão possa melhorar apenas com a força da vontade. Mas isso não é verdade, como alerta o médico Humberto Correia, professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais. A depressão é uma doença como qualquer outra doença. E, na imensa maioria dos casos, ela não vai melhorar sem um tratamento adequado. Então, particularmente naquelas depressões moderadas e graves, é imperativo o uso de medicamentos antidepressivos e uma boa psicoterapia. Vale lembrar que, apesar da depressão ser uma das principais causas de suicídio, existem outros fatores de risco, como histórico familiar e genética, impulsividade e situações de maus tratos e abusos sexuais na infância e na adolescência, por exemplo. O psiquiatra orienta: ao sinal de qualquer indício de depressão ou risco de suicídio, é preciso buscar ajuda médica para o tratamento adequado. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Essa aí é a matéria da Milena Abreu, relacionada ao Dia Mundial da Saúde Mental.
mitos e verdades sobre suicídio e depressão. E o relatório Education at Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revela que apenas 17% dos graduados brasileiros são dos cursos da área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. A média dos países ricos é de 24%. Apenas Argentina e Costa Rica têm percentuais menores do que o Brasil, ambos com 14%. O relatório analisou ao todo 35 países membros. No Brasil, as áreas mais populares entre os graduados são administração e direito, o equivalente a 36% do total. Em seguida, o maior interesse é pela área de educação. Chove neste momento na capital goiana, temperatura em 22 graus, umidade relativa do ar em 84%. Os trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada podem passar a receber 100% da distribuição dos lucros do FGTS. Atualmente, quem possui conta vinculada do fundo ganha 50% do que o saldo rendeu acima da inflação em um período de um ano. Em 2018, segundo ano em que a regra de repartição valeu, as contas tiveram remuneração total de 5,59%. O rendimento a mais ficou em 1,72% sobre o saldo do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. A média que cada empregado recebeu foi de R$ 30. A alteração faz parte de um conjunto de medidas apresentadas ontem pela Instituição Fiscal Independente, entidade ligada ao Senado Federal. O levantamento aponta que existe uma tendência para os próximos anos de resultados positivos e de elevação do patrimônio líquido do fundo. Você ouvinte, participe com a gente, mande sua sugestão por meio do WhatsApp 99603-1796. No Instagram, RBC AMFM. No Facebook.com/RBC Goiânia. Próxima edição do Correspondente Brasil Central, às 9h55. Aqui segue a comunicação de Josiel Menezes com o Fala Goiás.